Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Queridos, nós vamos nesta manhã falar sobre os discípulos do Mestre. Quero tomar como base o texto de Marcos capítulo 16, mas nós vamos avaliar algo muito importante que pode ajudar você a ter entendimento também de como foi preparado o Evangelho e como ele chegou até nós. Preste atenção. E disse-lhe, ide por todo o mundo, Marcos 16:15, pregai o Evangelho a toda criatura. Esta é uma ordenança do Senhor Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Observe que são duas vertentes. Uma a dos salvos e outra a dos que vão ser condenados. Quem crer será salvo. Quem crer nele, na mensagem do Evangelho que conduz até a presença do Senhor Jesus. E ele continua, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente e alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quando lemos esse texto, nós ficamos meio perdidos porque não há um esclarecimento de como se deu isto. Então agora vamos entender. Olha, primeira coisa que o Senhor Jesus fez logo depois que ele foi batizado foi iniciar o seu ministério fazendo um milagre. E em seguida ele foi antes porém, ele saiu e fez um extraordinário milagre para chamar os primeiros discípulos. E aqui, querido, que está a beleza da palavra de Deus. Lucas capítulo 5, se você observar, você vai encontrar ali os primeiros discípulos que foram chamados e Jesus fez um grande milagre da pescaria. Um dos milagres que ele operou na pescaria. Preste atenção. Logo em seguida, nos diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus escolheu entre todos os discípulos que ele convidou e alguns que foram atrás dele, porque o ministério dele vai desenrolando passo a passo, à medida que ele vai caminhando, vão se juntando discípulos e passam a segui-lo. Num dado momento, diz a Escritura, no livro de Lucas, capítulo 6, o verso 12 a 15, que ele passou uma noite orando ao Pai. E esta foi uma batalha muito profunda, intensa. Ele próprio vai fazer uma referência a alguns destes momentos lá no Evangelho de João, a partir do capítulo 8. E se você fizer essa leitura, você vai observar que ele diz assim, nada que eu trago ou ensino é de minha autoria, tudo que eu ensino procede do Pai. Então ele estava cumprindo todo um acordo ou todo um tratado que foi firmado no céu antes dele vir. E agora ele está então mostrando que com orações a gente resolve o problema, a gente direciona a vida e a gente sabe como fazer a vontade de Deus. Então ele passa uma noite orando, não é uma oração só não é 10 minutos, 15 minutos não. Pega o livro de Lucas capítulo 6, 12 a 15, você vai ver uma noite orando. E depois ele tomou a decisão, fazendo as escolhas daqueles que seriam intitulados apóstolos. Entre os discípulos, ele escolheu 12, 11 com a missão de prosseguir no apostolado e um com a missão de traí-lo. Esta visão procede do livro de Lucas, capítulo 12, versos 6, 12 a 15. Depois Jesus vai preparar os discípulos, treinando-os. No capítulo 10, o verso 4, se eu for ler todos os versos, o tempo vai estourar. Mas então eu vou só dar os versículos, você abre a Bíblia e corrige aí. Capítulo 10, o verso 4, você vai ver Jesus preparando os discípulos com um treinamento preciso, mostrando a eles o que eles deveriam fazer e como fazer. Então, ele primeiro chamou, depois escolheu, depois ele faz um treinamento
diligente, delicado, muito atencioso. Em seguida, ele, no capítulo 8, verso 9 e 10 de Lucas, você vai encontrá-lo dando uma instrução de como deveria aplicar o ensinamento que eles receberam. Então, olhe bem, esse processo, querido, é o processo que todo pastor e toda igreja deveria usar. A metodologia de Jesus. Chamar, escolher, treinar, dar instrução e capacitar. A capacitação vem de Deus, é óbvio, né? Nós não podemos nem questionar isso. Atos Apóstolos capítulo 1, verso 8, e você vai encontrar essa palavra lá. Preste atenção, o que o Senhor Jesus diz em Atos Apóstolos capítulo 1, verso 8. Eu vou fazer a leitura desse texto para a gente ter uma direção perfeita. Olha, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Querido, sem o Espírito Santo, ninguém faz a obra que Jesus determinou. Então, quando ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, não se faz isso sem o Espírito Santo. Você precisa, primeiro, arrepender dos seus pecados, se converter genuinamente, verdadeiramente, voltar o seu coração para Deus, ir para a igreja, cumprir a determinação dele, que é o batismo, batizar. Depois de batizado, você tem que passar por um treinamento, depois você vai ser instruído, e nessa instrução você vai receber todo o conhecimento necessário, e logo em seguida o Espírito Santo, aí você terá que buscar muito em oração, como Jesus fez. Orou incessantemente, e Deus deu toda a diretriz, toda a instrução. Aí você vai estar capacitado para o ministério ou para a pregação da palavra de Deus ou a realização da obra do Senhor. E logo por último, Jesus então ordena aquela palavra, e eu vou ler aqui num outro livro, só para você ter uma ideia como que fica muito lindo a expressão dele, logo depois que ele deu toda a preparação. Capítulo 28 do livro de Mateus. Jesus aproximou-se dos discípulos, falou-os dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Observe bem, você está servindo ao Senhor Jesus, e ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Isso é uma ordenança. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aos que creem, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aí ele faz a maior declaração: e eu estarei convosco todos os dias. Tome posse dessa bênção, tome posse dessa palavra. Seja um trabalhador incansável. Trabalhe enquanto é dia, porque a noite logo vem. Que Deus nos ajude e nos abençoe para que sejamos verdadeiros discípulos dele no cumprimento de nossa missão na terra. Amém? Oremos. Senhor eterno, eu te agradeço por toda essa palavra, que o Senhor instrua cada um segundo a tua vontade, pelo teu Santo Espírito, para ser um vaso de honra, em nome do Senhor Jesus. Amém.